Então, pessoal, a gente vai fazer o conteúdo de terapia em geronto, saúde da mulher e pediatria. E a primeira parte aqui é a parte de fisioterapia em gerontologia. Nessa parte aqui, pensando nas provas anteriores, né, que a gente teve recente da IBFC, a gente teve como característica caírem os seguintes assuntos, tá? Que estão listadinhos aí na tela, então osteoporose, fisiologia do envelhecimento, síndrome de fragilidade, Alzheimer, queda e doença de Paget. E aí a gente vai dar ênfase aqui, né, nesse momento, nessa aula, nesses aspectos que são os aspectos aí que apareceram nas outras provas, tá? Mais conteúdos dessa parte de geriatria, de gerontologia, vocês encontram no e-book, vocês encontram também nas aulas gravadas, tá? E se tiverem dúvidas, basta colocar lá na plataforma da Hotmart, beleza? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a síndrome da fragilidade. Essa síndrome da fragilidade é uma condição genética de origem neuroendócrina que gere maior vulnerabilidade a doenças ou estresse agudo no idoso. Então, é um aumento, né, dessa vulnerabilidade. E a característica principal que a gente tem, né, dessa síndrome vai ser a perda, né, de força e massa muscular, baixa energia para as atividades do dia a dia. Então, esses são os pontos aí que mais se destacam, tá? Esses aspectos de perda de força e de massa muscular, tá? Então, só para a gente enfatizar. Outros sintomas importantes, né, da gente guardar, da gente ter em mente em relação à síndrome da fragilidade, vão ser aqui, olha, perda de peso não intencional, de aproximadamente 5 quilos nos últimos 5 anos, alto relato de fadiga, né, então o idoso relatar muito essa condição, diminuição da força de preensão palmar, redução da atividade física, diminuição da velocidade da marcha e diminuição nas relações sociais. Então, esses pontos aqui eu acho que são pontos interessantes sempre da gente ter em mente, né? O que que pode cair na prova e o que pode caracterizar justamente essa chamada síndrome da fragilidade, tá? E esses são os pontos de destaque, então. Bem, em relação à síndrome da fragilidade, guardem isso. Outra alteração, né, que pode aparecer na prova e que caiu em provas anteriores, doença de Paget e osteoporose, né, foram os destaques, são as doenças dos ossos, né? Aqui nesse resuminho também, a gente vai falar da osteomalácia, tá? Para a gente chamar a atenção. Então, osteomalácia, primeiro aí, né, na nossa listinha, acúmulo de matriz não mineralizada ou osteoide no esqueleto devido à deficiência de vitamina D. Então, o esqueleto, né, os ossos, ele fica com uma característica mais próxima da cartilagem do que próxima ao osso normal, assim, propriamente dito, porque o osso normal, ele vai ter, né, a matriz mineral maior, uma maior deposição de cálcio, tá? Agora, muita atenção para a doença de Paget, caiu, né, como eu disse para vocês, em provas anteriores, e vem caindo em outras bancas também, tá? Então, o que normalmente cai? Essa definição aqui, que é a definição da doença. Então, o que que é a doença de Paget? Ou como essa doença se comporta? A gente tem aumento da reabsorção óssea mediada pelo osteoclasto, com imediata formação óssea, né? Então, uma neoformação, que leva à produção de um osso maior em tamanho, só que menos compacto. Ele é mais vascular, mais suscetível à deformidade e à fratura do que o osso normal. Então, embora esse osso ele seja novamente formado, ele não vai ser formado como um osso normal, né? Não vai ser um osso normal, vai ser um osso que vai ter essas características, essas alterações. E outra doença que é destaque, outra condição é a osteoporose. Na osteoporose também, o que cai muito está ligado à definição do que é a osteoporose, que é a diminuição da massa óssea e a deterioração microarquitetural do tecido ósseo
com consequente aumento da fragilidade óssea e da suscetibilidade à fratura. Então, até por conta, né, dessa questão de o osso ficar mais frágil e ter esse aumento de possibilidade de fratura, né, às vezes num trauma pequeno, um trauma que não tem uma grande velocidade, que não tem uma grande magnitude, já provoca fratura, a osteoporose ela vai ter essa característica importante, ela vem caindo muito em provas também, tá? Mas sempre lembrar, pessoal, da definição, porque muitas vezes a banca coloca realmente a definição. E é por isso que aqui eu fiz esse resuminho, né? Nesse resuminho, para a gente realmente saber o que que significa, né? Cada uma dessas doenças, e isso são características importantes que a gente tem. Além desse ponto, para mim também, né, eu gosto de destacar em relação à osteoporose, qual que é a recomendação de tratamento fisioterapêutico, porque é outro ponto que tem chance de aparecer nas provas, tá? Então, a principal linha de tratamento, ela busca exercícios com descarga de peso. Descarga de peso é ficar em pé, depositar o peso no chão, né? Pisar, trocar, fazer esse contato do pé no chão. Pode ser uma caminhada, pode ser um exercício em pé, pode ser uma atividade mais aeróbica ou menos aeróbica, mas que tem essa característica. Também, um outro ponto importante no tratamento, na prevenção da osteoporose, são os exercícios de fortalecimento, então, de força muscular, os exercícios de alongamento, flexibilidade e o treino de equilíbrio, justamente por conta daquela característica, né, na osteoporose. Tem esse problema, né, das fraturas, né, do osso ficar mais frágil, então o treino de equilíbrio ele vai ser importante justamente para prevenir esse tipo de lesão, né, para ajudar a prevenir. Mas linha de frente de tratamento, gente, são esses dois aqui, que são os que mais caem em prova também. Exercícios com descarga de peso e exercícios de fortalecimento, exercícios que vão fazer, então, um estímulo para o trabalho do osteoblasto, que é a célula que forma o osso, tá? Bem, a gente está passando aqui algumas características, né? Muitas vezes a perda de massa óssea, a diminuição da massa óssea, está muito relacionada ao envelhecimento, então é muito comum que a gente tenha como característica, né, fisiológica até, do envelhecimento, claro que se essa perda for muito severa, vai ser um problema, vai se tornar uma doença, tá? Mas a gente vai ter essa característica. E outra característica que é importante, né? Então, aqui trazendo como destaque, é a sarcopenia. Então, eu acho extremamente importante também conhecer esse termo, conhecer a definição que a gente vai passar aqui do que trata da sarcopenia, porque é um assunto que vem aparecendo muito em provas também, por isso que eu trago como destaque, tá? Então, o músculo esquelético, né, é a maior massa de tecido que a gente tem. Com o envelhecimento, vai tendo essa perda progressiva de massa, tá? E esse músculo, esse tecido, ele vai sendo substituído por colágeno e gordura, que é o que a gente pode observar, por exemplo, quando a gente olha essa figurinha aí do lado, né? Esse corte aí do lado. Então, o que que a gente vai ter de características que são características importantes? O grau de sarcopenia é diferente para diferentes músculos, né, grupos musculares, e também varia muito de um indivíduo para outro, né? O histórico dessa pessoa, né, o histórico de atividade física, o histórico de alimentação, de hábitos de vida, vai fazer diferença lá na frente para essa perda maior ou menor de massa muscular. Outra característica é que o declínio muscular é maior em membros inferiores do quando comparado a membros superiores, e isso vai ser importante também para o idoso, por quê? Porque isso vai afetar o equilíbrio, a capacidade física, o ortostatismo e a marcha.
impactando naquela questão da queda que a gente tinha falado, né? E da fratura. Então, ele já tem um osso mais frágil. Se ele cai, a chance dele ter uma fratura é maior. E é por isso que a problemática da queda é tão grande também e aparece muito nas provas. Aqui só para mostrar, tá, gente, que a perda de massa muscular, a sarcopenia, né? Ela vai seguir aqui e vai depender de vários fatores. Então, depende de fatores hormonais, nutricionais, metabólicos, imunológicos. A grande característica da sarcopenia é a perda de massa muscular, tá? Que é o trofismo, junto com a perda de força muscular, né? E com isso vai tendo, então, diminuição de unidades motoras, de fibras musculares, atrofia muscular. Só que eu gosto dessa figurinha aqui para ilustrar, né? Que a atividade física ela pode pesar positivamente nessa balança, diminuindo essa perda, né, agindo contra a perda. Por outro lado, né, a inatividade ou imobilismo pode acabar levando a uma acentuação, né, da fraqueza, da imobilidade, da incapacidade e da perda da independência, né? Então, esses são os pontos aqui de destaque. A gente já veio comentando aqui sobre queda, né? E daí eu estou trazendo aqui nesse universo de possibilidades que pode aparecer na prova. Queda também é uma temática importante, e a queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior, né? Vai ser uma mudança inesperada de posição e a pessoa não tem tempo hábil para corrigir essa mudança, então ela não consegue se equilibrar. Devido às alterações próprias do envelhecimento, e aí dependendo, né, do grau de perda de força muscular, de alteração de equilíbrio, isso pode ser maior. Os idosos, eles tendem a ter um índice maior de queda do que os adultos, né? Vamos colocar assim, os adultos jovens, tá? Então, a queda é uma problemática importante, e muitas vezes nas provas, relaciona-se muito a queda com a osteoporose e a fragilidade óssea, a possibilidade de fratura, e com a sarcopenia. Então, sempre tenha isso, né, em mente, tenha essa linha aí na cabeça, tá? A queda é considerado um marcador de fragilidade, morte e institucionalização de idoso. Então, quando a pessoa cai, ela vai ter essa característica, né, de ser mais frágil, tem um risco de óbito maior e de institucionalização também, porque às vezes ela não se recupera, e o risco de cair aumenta significativamente com o avançar da idade, o que coloca então essa síndrome geriátrica como um grande problema de saúde pública. Por quê? Porque as perdas vão se acentuando também com a idade. Bem, de maneira geral, quando se fala de queda também, né? Qual que é a principal linha pensando no tratamento fisioterapêutico? É melhorar a força muscular, treinar o equilíbrio, melhorar a amplitude de movimento, a flexibilidade e treinar a marcha, tá? Então, melhorando a força, e daí por isso eu falei para vocês, né, daquela relação que tem com a sarcopenia, melhorando a força, a tendência é que esse paciente consiga manter melhor o equilíbrio, principalmente em membros inferiores, tá? Um outro ponto, pessoal, que eu trago aqui resumidamente, né, que não tem tanto histórico aí recente da IBFC cobrar, mas que cai muito em prova e é importante da gente conhecer, é um resuminho sobre os testes, né, os principais testes que são usados na avaliação do idoso e o que que ele avalia, tá? Então aqui é um resumo geral. É interessante esse ponto aqui vocês pegarem, guardarem, né? Como eu sempre digo para vocês, imprimir, deixar lá no material de resumo de vocês, no material de revisão, porque é um conteúdo bem importante. Então, AVDs, né? Para avaliar AVDs. Na geriatria, o destaque é o índice de CATS ou a escala de CATS, avalia AVDs. Quando fala em AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária, o índice de Lawton.
O mini exame do estado mental, que é o Mini-Mental, a Mini-Mental avalia a capacidade cognitiva. A escala de depressão geriátrica, tá? Que é a ISAVAGE, avalia a depressão ligada aos aspectos do envelhecimento. O teste, né, de equilíbrio e marcha, de Tinit, vai avaliar justamente equilíbrio e marcha. Para equilíbrio e marcha, a gente tem vários, tá? Tinit é um deles. Um outro que avalia equilíbrio e marcha é o TUG, o Time Up and Go, que também é um preditor do risco de quedas, dependendo, né, do desempenho da pessoa. O teste de alcance funcional também está ligado ao risco de queda e à capacidade funcional. E o teste de equilíbrio de Berg, ou escala de Berg, avalia tanto equilíbrio estático como dinâmico. Então, fazendo um apanhado geral, né, das principais escalas, das principais tabelas que são usadas na geriatria, essas aqui são destaques. E aqui, falando de equilíbrio mesmo, né? Então, falando especificamente de equilíbrio, a gente também tem uma série de escalas, aqui também tem um resuminho, tá? Então, o apoio tandem, o equilíbrio estático, o TUG, né? O Time Up and Go, equilíbrio dinâmico e risco de queda, a escala de Berg, equilíbrio estático e dinâmico, teste de Romberg, aqui tá com erro, gente, eu pensei que eu tivesse corrigido. O Romberg, na verdade, ele avalia o equilíbrio estático, tá? Então, estou escrevendo aqui, no preto não fica muito bom, mas acho que dá para a gente ver. O FES1, medo de queda, a marcha tandem, o equilíbrio dinâmico, o POMA, a marcha e o equilíbrio, o índice de marcha dinâmica avalia marcha e equilíbrio também, aqui faltou, mas é a mesma coisa. E o SF36 aqui já não está tão ligado ao equilíbrio, mas eu achei legal de colocar, porque pode cair na prova, avalia a qualidade de vida, tá? Então, guardem essas duas tabelinhas aqui, eu acho que vale muito a pena, pelo menos lembrar para que que serve. Muitas vezes para a IBFC isso basta para a gente conseguir responder questões que falam sobre testes. Bem, um outro ponto que apareceu como destaque, né? Lá no comecinho da aula que eu falei para vocês, que apareceu em provas anteriores, foi a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é uma forma de demência, uma das mais comuns que a gente tem. E na doença de Alzheimer, a gente vai ter como característica, né, principal, uma das características, a atrofia do córtex cerebral. Geralmente, essa atrofia é generalizada, mas ela pode ser mais severa no lobo frontal, no parietal e no temporal. E nesse processo de perda de massa encefálica, né, perda realmente de volume encefálico, o que vai mais se destacar é a perda de neurônios, né? Os neurônios eles vão se perdendo, eles vão se degenerando, é uma doença degenerativa. Além disso, acontece também um processo de desmielinização na substância branca, tá? Bem, um ponto de destaque que às vezes aparece na prova, a maior perda atinge os grandes neurônios corticais. Então, inicialmente por isso, né, os neurônios maiores no córtex, e são muito comuns dois achados, as placas senis e os emaranhados neurofibrilares. Então, isso aqui é um ponto que é importante da gente lembrar desses nomes, né? Aqui pensando, claro, em provas de concurso, que é o nosso objetivo, lembrar desses nomes, porque às vezes aparece numa alternativa, aparece numa questão, justamente essa nomenclatura. Em relação aos sinais e sintomas, gente, o que mais caracteriza o Alzheimer são os As, né? Então, às vezes a gente ouve falar dos As do Alzheimer. Esses aqui são os cinco principais. A anomia, né, que é a dificuldade de nomear as coisas, a afasia, a dificuldade de falar, a apraxia, a dificuldade de executar atos motores mais complexos, a agnosia, que é a dificuldade de entender, né, imagens, reconhecer pessoas, e a amnésia. Para questões de concurso, esses aqui são os pontos principais que a gente tem para passar sobre essa parte de gerontologia, sobre essa parte da saúde do idoso, beleza?